Bem-vindos, portistas! Hoje trazemos informações que vão mexer com todos os adeptos do Porto. O mercado de transferências continua a ferver, antigos jogadores voltam a dar que falar e uma declaração polémica está a incendiar o futebol português. Mas antes de avançarmos, já sabes, inscreve-te, ativa as notificações e deixa o teu like para não perderes nenhuma atualização sobre o nosso Porto. Nos bastidores, há 3 histórias que estão a gerar grande discussão. Um jovem talento do futebol sul-americano foi apontado ao Porto, mas há um detalhe que ninguém esperava. Um antigo jogador dos Dragões reencontrou-se com o seu melhor futebol e fez uma confissão emocionante sobre o clube. E uma declaração de Jorge Jesus sobre a equipa está a causar revolta entre os adeptos. O que está a acontecer nos corredores do Dragão? Prepara-te, porque a primeira notícia vai surpreender-te. O mercado de transferências nunca dorme, e nos últimos dias surgiu um nome que começou a ser ligado ao Porto. Gustavo Prado, uma das promessas do futebol brasileiro, foi apontado ao clube. Mas será que há mesmo interesse dos Dragões neste médio do Internacional de Porto Alegre? A notícia veio de um portal brasileiro chamado Voz do Gigante, que avançou que o Porto estaria a seguir o jovem talento de 19 anos após a sua excelente participação no Campeonato Sul-Americano de Sub-20. A informação espalhou-se rapidamente, deixando os adeptos portistas atentos à possibilidade de reforço no meio-campo. No entanto, novas informações vieram esclarecer a situação. Segundo o jornal O Jogo, o Porto não tem Gustavo Prado no radar neste momento. Ou seja, apesar do seu nome ter sido associado ao Dragão, não há qualquer negociação em curso para trazer o jogador para Portugal. Mas então, por que surgiu este rumor? Independentemente do interesse do Porto ou não, Gustavo Prado tem sido um dos nomes em destaque no futebol brasileiro. Apesar da sua idade, já soma 41 jogos pelo Internacional e tem sido peça importante na equipa. O seu talento não passou despercebido, e a imprensa brasileira já o avalia em cerca de 7 milhões de euros. No meio-campo, destaca-se pela capacidade de passe, visão de jogo e qualidade técnica, características que encaixariam bem no futebol europeu. A verdade é que vários clubes do velho continente já começaram a observar o jogador e não seria surpresa vê-lo chegar à Europa nos próximos tempos. O Porto, no entanto, parece não estar na corrida, pelo menos por agora. A grande questão que fica no ar é: o Porto devia reconsiderar esta possível contratação antes que outro clube europeu o leve? A estrutura portista tem um longo histórico de sucesso na contratação e valorização de jovens talentos sul-americanos. Jogadores como Otávio, Éder Militão, Alexandro e tantos outros chegaram jovens ao Dragão e explodiram no futebol europeu. Será Gustavo Prado mais um desses talentos que poderia ser trabalhado para se tornar um jogador de topo? Ou terá sido apenas um nome atirado para o mercado para inflacionar o seu valor e despertar interesse de outros clubes? Independentemente da resposta, o que é certo é que os adeptos portistas estão atentos a todos os movimentos do clube no mercado, principalmente no momento de transição, em que a equipa precisa de reforçar-se para enfrentar os desafios da temporada. E se achavas que esta era a única grande notícia do dia, prepara-te, porque um antigo jogador do Porto está a brilhar no Brasil e voltou a falar sobre o clube com palavras que vão emocionar muitos adeptos. Se há jogadores que nunca esquecem as suas raízes, este é um deles. Gonçalo Paciência, formado no Dragão e com uma ligação ao Porto que durou 16 anos, reencontrou-se com o futebol no Brasil e já está a deixar a sua marca. Agora, voltou a falar sobre o clube que o viu crescer e as suas palavras emocionaram muitos adeptos. O avançado chegou recentemente ao Sport Recife e a sua adaptação tem sido fulgurante. Em poucos jogos, já marcou 5 golos, sendo peça fundamental para a equipa. Na primeira mão da meia-final do estadual pernambucano, frente ao Santa Cruz, abriu o marcador num jogo que terminou 2-0. Mas mais do que os golos, foram as suas declarações que mais impacto tiveram entre os portistas. Estive 16 anos ligado contratualmente ao Porto. Nasci e cresci no clube. Não digo que seja mágoa ter tido poucas oportunidades, mas há ainda um sentimento menos agradável de não ter tido espaço. De qualquer forma, se não fui jogador muito tempo, serei sempre um adepto. Palavras sentidas que mostram o carinho que Gonçalo Paciência continua a ter pelo Porto. Mesmo longe, o avançado não esconde que acompanha o clube, ainda que nem sempre consiga ver os jogos devido à diferença de horários. Sei que é um ano difícil, de muitas mudanças, mas o Porto é sempre o Porto. A mudança para o futebol brasileiro representou um desafio completamente novo para Gonçalo Paciência. Apesar das experiências em ligas como a espanhola, alemã, grega e até japonesa, a realidade do Brasil tem sido diferente. Todo país tem as suas características únicas, e o Brasil também. O clima é muito quente, o futebol é visto quase como uma religião, e os jogadores brasileiros têm um talento impressionante. Mas a adaptação tem sido boa, e estou muito feliz. Outro fator que pesou na sua decisão foi a presença do treinador Pepa, que o convenceu a ingressar no Sport Recife. A filosofia ofensiva da equipa, que privilegia um jogo próximo da área adversária,
foi determinante para a escolha. Eu preciso de bolas na área, e a ideia de estarmos todos a começar a época em igualdade também ajudou. Mas enquanto se concentra nesta nova etapa da carreira, há um sonho que ainda não desapareceu: voltar à seleção nacional. A última vez que Gonçalo Paciência vestiu a camisola da seleção nacional foi há alguns anos, e desde então tem estado afastado das opções. Mas será que um bom desempenho no Brasil pode reabrir essa porta? O próprio jogador reconhece que jogar fora da Europa pode ser um obstáculo para ser chamado novamente, mas acredita que tudo é possível. Sei da dificuldade de voltar à seleção. Talvez preconceito seja uma palavra forte, mas sei da distância que o Brasil tem dos holofotes. Mas se fizer as coisas bem, as portas podem abrir-se. Capacidade tenho, tanto que já lá estive. O que é certo é que Gonçalo Paciência parece determinado a mostrar o seu valor e a aproveitar esta oportunidade no Brasil. Aos 29 anos, ainda tem muito para dar ao futebol e quer provar que pode ser uma referência na sua posição. Mas se achavas que esta era a maior polêmica do dia, prepara-te. A próxima notícia promete incendiar o futebol português. Jorge Jesus, atualmente no Al Hilal, fez declarações que caíram como uma bomba. O treinador português comparou Porto, Benfica e Sporting e garantiu que os dois rivais têm mais qualidade individual do que os Dragões. Palavras fortes que estão a gerar revolta entre os adeptos. Quer saber todos os detalhes? Se havia dúvidas de que Jorge Jesus nunca foge da polémica, agora não restam mais. O treinador português, atualmente no comando do Al Hilal, foi homenageado no Fórum da Associação Nacional dos Treinadores de Futebol e, ao ser questionado sobre a luta pelo título em Portugal, não hesitou na resposta. Não quero tirar o Porto da luta pelo título, mas por aquilo que vejo, neste momento, Benfica e Sporting têm mais qualidade individual do que a equipa do Porto. A afirmação caiu como uma bomba entre os adeptos portistas. Para muitos, trata-se de mais uma tentativa de desvalorizar a equipa, ignorando a tradição e a capacidade do Porto de superar as dificuldades. No entanto, Jorge Jesus fez questão de justificar a sua opinião. O Benfica tem jogadores onde o treinador pode escolher melhor. O Sporting, não tanto, mas também tem. Penso que, dos três, o Porto é aquele que tem de valer mais pela sua componente tática, pelo seu todo. Mas será que ele tem razão? Um Porto menos forte individualmente? A análise do ex-treinador do Benfica pode até ter fundamento em certos aspectos. É verdade que, nesta temporada, o Porto tem enfrentado dificuldades, com mudanças na equipa técnica e algumas oscilações de rendimento. Além disso, o plantel tem menos nomes mediáticos do que os dos rivais. Por outro lado, os adeptos portistas sabem que a força do Porto nunca esteve apenas nas individualidades. A história do clube prova que a organização tática, a mentalidade competitiva e a cultura de superação sempre foram mais importantes do que nomes no papel. E Jorge Jesus reconheceu isso, afirmando que o Porto precisa de se apoiar mais no seu coletivo para competir ao mais alto nível. Mas será que ele subestima o peso do ADN portista? A adaptação de Martin Anselmi. Tempo ou pressão? Outro ponto levantado pelo técnico foi a adaptação de Martin Anselmi ao Porto. Para Jorge Jesus, o treinador argentino não está a adaptar-se ao futebol português, mas sim ao próprio clube, o que torna o processo mais demorado. Isto demora algum tempo, mas não porque seja o futebol português. Se estivesse em Inglaterra, seria a mesma coisa. Quando cheguei à Arábia Saudita, também precisei de tempo para impor as minhas ideias. A questão é, o Porto pode dar-se ao luxo de esperar? A pressão sobre Anselmi é enorme, e os adeptos querem resultados imediatos. Se o treinador não conseguir implementar rapidamente as suas ideias, o risco de perder terreno na luta pelo título pode ser real. A reação dos adeptos. Revolta ou verdade? As palavras de Jorge Jesus geraram reações divididas. Muitos portistas consideram que ele subestima a força do coletivo do Porto e que está a olhar apenas para os nomes no papel, ignorando aquilo que realmente faz a diferença dentro de campo. Por outro lado, há quem admita que, nesta temporada, a equipa pode realmente estar um passo atrás dos rivais em termos de qualidade individual. O próprio Anselmi tem tentado construir um Porto competitivo, mas ainda há dúvidas sobre se conseguirá fazê-lo a tempo de disputar o título. Qual é a tua opinião? Hoje falamos sobre 3 acontecimentos que podem impactar o nosso Porto. O jovem talento brasileiro que foi apontado ao clube, mas que afinal não está nos planos. Um antigo jogador formado no Dragão que reencontrou o seu melhor futebol e não esconde o amor eterno pelo Porto. E agora, as declarações polémicas de Jorge Jesus, que colocam em causa a qualidade individual do plantel. Mas e tu, portista? Concordas com Jorge Jesus ou achas que o Porto vai provar mais uma vez que é muito mais do que apenas os nomes do seu plantel? Deixa a tua opinião nos comentários e participa no debate. Se queres continuar a receber todas as notícias bombásticas sobre o nosso Porto, inscreve-te, ativa as notificações e deixa o teu like.